Agora, ministro, o que significa, então, né, para a economia, o que sinal dá ao governo quando decide mudar a meta fiscal para 2025, quando previa economizar antes, né, cerca de 50 bilhões de reais, ou 0,5% do PIB, e agora promete terminar o ano que vem no 0 a 0? Olha, isso pegou muito mal no mercado, como a gente sabe, gerou a impressão de que o governo está mais comprometido com o gasto do que com a geração de superávit primário. E a geração de superávit primário é fundamental para controlar a expansão da dívida pública, né? Eu tenho uma interpretação diferente, Tainá. Eu acho que essa mudança da meta de resultado primário se deu pela necessidade de gerenciar as pressões internas, algumas difíceis de não atender, não é? Por que isso? Porque há algo entre 96% e 98% do gasto primário federal tem a ver com despesas obrigatórias em saúde, educação, pessoal, previdência, o Fundo do Distrito Federal, o Proagro, os gastos sociais, o Bolsa Família e assim por diante. Isso não tem paralelo no mundo. Isso não vai dar certo, porque esses gastos primários ele tendem a continuar crescendo em ritmo superior ao do crescimento da economia. Isso é particularmente verdadeiro no caso da Previdência Social. Então, daqui a pouco, vai ser 97, 98, 99, aí acaba. Nesse momento, ou antes disso, os mercados vão se assustar com a hipótese, que eu acho exagerada, mas eles vão pensar assim, de o governo se ver na condição de não pagar a dívida externa, a dívida interna, né? Então, isso geraria uma crise, um colapso de confiança, né? Eu acho que é um pouco de exagero, né? Porque o Brasil tem situação muito tranquila no balanço de pagamentos, tem uma situação muito tranquila na estrutura do mercado financeiro e sua regulação pelo Banco Central. E se você olhar a história do Brasil dos últimos 80, 100 anos, as crises no Brasil ocorreram ou porque havia uma quebradeira de banco, ou porque a gente não podia pagar a dívida externa. Nesses dois casos, esse risco desapareceu. Então, a próxima crise, se houver, e se o governo não for capaz de atacar essa questão do gasto obrigatório, vai ser uma crise fiscal. Felizmente, áreas do governo já estão manifestando preocupação com essa situação. A ministra Simone Tebet deixou isso muito claro na questão da vinculação do salário mínimo com a Previdência. O ministro da Fazenda, para minha surpresa, manifestou preocupação com a vinculação de impostos à educação e saúde. Mas acho que eles são vozes isoladas no governo. O PT não acredita nisso. Eu acho que o Lula não tem vontade política de atacar esse problema, tá certo? Eu não vejo, sinceramente, como este governo possa tomar alguma medida estrutural para reduzir essa rigidez excessiva. Se você tomar em conta o mundo, a média mundial é de 50%, ou seja, os governos dispõem de metade do orçamento para definir prioridades. Aqui no Brasil, as prioridades foram definidas para sempre. Então, a educação é para sempre, saúde é para sempre e assim por diante, tá certo? Então, eu acho que é uma coisa muito preocupante, o governo tem que se preocupar com isso, mas eu acredito que, embora seja difícil para prever quando essa crise vai chegar, eu não tenho dúvida em afirmar que, se não forem atacadas essas questões dos gastos obrigatórios, nós temos um encontro marcado com a grande crise fiscal que desaguará numa crise financeira.